O justo viverá. Mais uma vez. Amém, irmãos. Podemos assentar. Foi isso que mudou o coração de Lutero. Ele era professor, ele era monge, tinha estudado advocacia, tinha tido experiências religiosas, mas ainda não tinha tido um encontro com Deus. E naquela noite, naquele dia em que ele estava preparando o seu estudo para dar aos seus alunos, ele já tinha dado aula sobre Salmos, já tinha dado aula sobre Hebreus, e agora ele ia dar estudo sobre Romanos. E quando ele está lendo, estudando e se preparando para dar aula sobre Romanos, havia uma pergunta que palpitava dentro do seu coração. E ele dizia o seguinte: como é que posso conciliar a justiça de Deus com a sua graça? Como posso entender a salvação do homem, se é pelas obras ou se é pela fé? Como posso conciliar essa situação, estas questões? E ninguém conseguia trazer uma resposta para ele. Vários homens já tinham morrido por causa da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. John Huss, ele morreu queimado em uma fogueira, porque ele acreditava, muito tempo antes de Lutero, ele acreditava que a Bíblia precisava ser lida, precisava ser anunciada e precisava ser lida pelo próprio povo, na sua própria língua. Morreu por causa disso. Melanchthon, outro teólogo, naqueles mesmos dias, estava falando do poder de Deus e falando da liberdade que o homem tem para explicar, estudar, ler as Sagradas Escrituras. E era isso que estava prendendo o povo, porque quando nós somos ignorantes, quando nós desconhecemos a verdade, quando nós não estamos sabendo do caminho certo, então qualquer resposta serve. E as pessoas estavam aprisionando centenas e centenas de vidas, dizendo: olha, você só vai para o céu se você pagar pela sua alma. E um homem chamado Tetzel chegou na cidade onde Lutero estava trabalhando, pregando. Isso antes de ele chegar e pregar suas 95 teses. Lutero ainda era monge católico da ordem dos agostinhos, e ele estava ali, ouviu que Tetzel chegou na cidade, e ele foi até lá onde Tetzel estava, confrontou, argumentou, rasgou a bula e disse que tudo aquilo de vender perdão não é possível, não é vivo, não é verdadeiro. Sabe o que é que ele estava querendo mostrar? Que a salvação é pela graça, é pela fé. As pessoas estavam pagando, e eles estavam apelando para o sentimento mais nobre do coração das pessoas. Eles chegavam e diziam: olha, se sua mãe estiver no inferno, seu avô, sua avó estiver no inferno, você pode tirá-lo de lá com apenas uma moeda. E as pessoas foram sensibilizadas com aquilo. Eles precisavam salvar aquelas almas, mas eles estavam sendo enganados. Muitas pessoas já foram enganadas por vários séculos, mas isso parou quando se leu as Sagradas Escrituras. Ainda estamos no século 21, e depois de muitos séculos, nós hoje temos a Bíblia escrita em várias traduções, em várias versões, mas isso é conquista. Mas quantas vezes a igreja foi pregar em Pesqueira e foi apedrejada porque acreditava que a Bíblia era o poder de Deus e que o cristão tinha liberdade para ler as Sagradas Escrituras. A igreja presbiteriana em Patos, na Paraíba, foi literalmente queimada com fogo, porque estava crendo, estava pregando que Jesus Cristo era o Salvador. Quantas pessoas aqui já não passaram por momentos difíceis porque creem que Jesus é o Salvador? Meus irmãos, século 21, a palavra de Deus ao alcance do povo.
Mas o povo ainda não leu as Sagradas Escrituras. Josias é um rei de Israel que em 1 Crônicas capítulo 34, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, a Manassés, governador da cidade, a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E quando eles estavam reformando as paredes da casa, eles encontraram as Sagradas Escrituras. E eles começaram a ler. Quando eles começaram a ler, isso mudou a vida deles. Foi uma mudança tão grande, tão transformadora na vida deles, que o rei disse: olha, vamos parar e vamos ler as Sagradas Escrituras. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos, mas isso foi suficiente para mudar aquelas vidas. E nesse dia da reforma, eu gostaria de saber quantos hoje aqui estão dispostos a reformar novamente a sua vida. Levanta a mão. Porque a igreja precisa ser reformada. A nossa vida espiritual não é o suficiente. A nossa fé não tem um tamanho suficiente. E nós precisamos de mais. Nós precisamos continuar essa reforma que foi iniciada no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero chegou e colocou 95 teses ali na porta da Igreja Católica, escrito tudo em latim. Na porta da Igreja Católica, no castelo de Wittenberg. Sabe para quê? Para chamar os povos, chamar os professores, chamar as pessoas para estudarem a palavra de Deus e discutirem sobre aquele assunto, aqueles assuntos, aqueles 95 itens que estavam sendo questionados. E o que ele questionava era a forma como as pessoas estavam pregando a salvação. Ninguém vai para o céu porque vai para a igreja todo domingo. Ninguém vai para o céu porque dá o dízimo. Ninguém vai para o céu porque dá a oferta. Ninguém vai para o céu porque está comprando a sua salvação. A gente vai para o céu porque Jesus morreu na cruz. É por isso que nós vamos para o céu. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, a nossa fé era inútil. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Nós vamos para o céu sim, porque Jesus morreu por nós na cruz, derramando o seu sangue. Ou por acaso o sangue derramado por Jesus não é nada? O sangue de Jesus é poderoso para ressuscitar mortos, para curar os enfermos, para transformar vidas e para transformar a minha vida espiritual. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, converterás também os teus irmãos. Era o começo da reforma na vida de Pedro. Pedro precisava de uma transformação tremenda, imensa, radical na sua vida. Mas ele não poderia transformar se a vida dele não fosse transformada. Não poderia haver transmissão de vida, de paz, se eu não tenho paz. Eu não posso pregar Jesus se eu não tenho Jesus e se eu não vivo Jesus. Primeiro, Lutero lutou contra a venda do perdão. Deus dá perdão de graça. E nós muitas vezes ficamos cabisbaixos, tristes, deprimidos porque achamos que Deus não perdoou. O que é que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quanto se paga por isso? Nós não pagamos nada, porque Jesus já pagou. Jesus pagou com seu sangue. O apóstolo Pedro diz que ele pagou e comprou e nos resgatou do império das trevas para o império da sua maravilhosa luz. Ele nos transporta e traz para cá.